Olá, meus amigos. Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física, e a Sara também. E nesse vídeo nós vamos falar de força magnética que age sobre condutor retilíneo. Traduzindo em palavras simples, força magnética que age sobre fio, quando sobre esse fio passa uma corrente elétrica. Esse fio vai sentir a presença do campo magnético externo que está agindo sobre ele e vai agir sobre ele uma força, a força magnética. Esse vai ser o tema do nosso vídeo. Vamos para ele então? Vamos lá! Bom, galera, para a gente poder ter essa força magnética agindo sobre um fio, precisamos de três coisas. Precisamos de um fio metálico condutor, precisamos de uma bateria que vai fornecer a corrente elétrica e precisamos de uma fonte de campo magnético. Vamos então ver essa figura. Claramente nessa figura nós vemos um fio ligado nas suas extremidades a uma bateria, temos ali o polo positivo, temos o polo negativo. Com isso, nós sabemos que teremos uma corrente elétrica. E a corrente elétrica a gente sempre desenha saindo do polo positivo da bateria. É o sentido convencional da corrente elétrica. Então, nessa figura, claramente vemos a corrente elétrica passando pelo fio e apontando para a direita. Muito bem, vamos agora acrescentar o campo magnético. Então, usando um ímã ou uma fonte de campo magnético, vamos acrescentar um campo magnético agindo para o fundo da figura. Usando então agora a regra da mão esquerda, pausa, vamos lembrar a regra da mão esquerda que nós já vimos em aulas anteriores. Você vai abrir a mão com aquele formato já conhecido. Nas aulas anteriores era força magnética que atuava sobre carga elétrica, era faça bom vestibular, o polegar a força, o indicador o campo, o dedo médio o vetor velocidade. Mas agora é força magnética que age sobre o fio. A regra é muito parecida. O polegar continua sendo a força, o indicador continua sendo o campo magnético, a novidade está no dedo médio, que era vetor velocidade, agora vai representar o sentido convencional da corrente elétrica. Muito bem, aí ficou FBI. Então, o polegar é força, o indicador é campo, o dedo médio é corrente, FBI. Muito bem, agora que nós já vimos a regra da mão esquerda, vamos agora aplicar nesse circuito. Claramente nós temos o campo magnético entrando no papel, a corrente elétrica apontando para a direita, então o polegar vai ficar para cima, a força magnética apontando para cima. Então, sobre esse fio, vai agir uma força magnética para cima. Muito bem. Vamos então agora rever essa figura, só que numa figura bidimensional. Dependendo, tem aluno que tem dificuldade de enxergar a regra da mão esquerda numa figura representada num formato 3D como essa que nós vimos. Vamos então fazer a mesma figura, o mesmo fenômeno, só que para uma figura bidimensional. Nesse sentido, vamos colocar o nosso olho na frente do fio. Então o fio vai ficar na horizontal, vemos aí claramente a mesa e a bateria. E a corrente saindo pelo polo positivo da bateria e no fio apontando para a direita, exatamente como na figura anterior. Só que agora o campo magnético vai ser representado nessa figura, entrando na tela. Usando novamente a regra da mão esquerda, nós teremos que campo magnético entrando na tela, corrente elétrica apontando para a direita, o polegar aponta para cima, ou seja, a força vai apontar para cima. Muito bem. Agora que nós já vimos como representamos graficamente essa força magnética, vamos agora para a equação, para a fórmula. E aí está a fórmula. Força magnética é igual o campo magnético multiplicado pela corrente elétrica, multiplicado pelo comprimento desse fio e multiplicado pelo seno de um certo ângulo. Daqui a pouco eu falo em detalhes quem é esse ângulo. Vamos agora falar das unidades dessas grandezas.
A força magnética é dada em newtons, a corrente elétrica é dada em amperes, o comprimento do fio é dado em metros e seno de ângulo é um valor adimensional, onde esse ângulo é o ângulo entre o vetor campo magnético e o sentido convencional da corrente elétrica. E agora, para exemplificar essa força magnética, que é só isso mesmo, é só você saber desenhar a força e saber calculá-la. Nos exercícios, pode aparecer um exercício mais simples apenas com essa força, ou mais complicado com outras forças envolvidas. Aí você vai ter que juntar a essa aula o seu conhecimento de dinâmica. E para exemplificar isso, nós vamos fazer uma questão que caiu na Unesp em 2009. Vamos a ela? Muito bem, galerinha. Então vamos fazer essa questão que caiu na Unesp em 2019. Parte de uma espira condutora está imersa num campo magnético constante e uniforme. Bom, então aqui está a espira, esse retângulo aqui, está ligado numa bateria e sai da bateria pelo polo positivo uma corrente elétrica que está sendo mostrada aqui com o valor de meio ampere. Continuando. E essa espira está perpendicular ao plano que a contém. Uma das extremidades de uma mola de constante elástica 2,5 newton por metro está presa a um apoio externo isolado, aqui está essa mola presa no apoio externo, e a outra a um lado dessa espira. Então é esse lado da espira que importa, que a gente vai estudar. Vou até fazer ela mais grossa aqui, só para a gente se focar nesse pedaço da espira. É esse pedaço da espira que vai receber a ação da força da mola, da força elástica, e da força magnética, já que está passando corrente elétrica por esse pedaço do fio, e aqui é um campo magnético. Ele não mostrou se o campo magnético está entrando no papel ou saindo do papel. Continuando. E esse lado da espira mede 10 centímetros de comprimento. Inicialmente não há corrente elétrica na espira e a mola não está distendida nem comprimida. Então não há força elástica e também não há força elétrica. Quando uma corrente elétrica de intensidade meio ampere percorre a espira no sentido horário, então claramente por esse lado da espira, a corrente vai apontar para cima. Está vindo aqui do polo positivo e vai apontar para cá. Agora, esse pedaço de fio com corrente, além da força elástica, também vai agir a força elétrica. No sentido horário, ela se move e desloca-se 1 centímetro a extremidade móvel da mola para a direita. Então, essa mola ela foi esticada para a direita. Determine o módulo e o sentido do campo magnético. Bom, primeiro vamos anotar os dados, né? Vamos ler novamente anotando os dados. A constante elástica da mola, 2,5 newton por metro. Vou anotar aqui. Constante elástica, 2,5 newton por metro. Está preso ao apoio externo, blá, 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 e esse comprimento desse pedaço do fio mede 10 centímetros. Vamos passar para metro, 0,1 metro. Continuando. Inicialmente não há corrente elétrica na espira e a mola não está distendida, blá, 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 quando ocorre uma corrente elétrica, intensidade de meio ampere. Então, corrente elétrica de meio ampere. Então, esse fio e essa mola se move e desloca 1 centímetro para a direita. Então, a deformação da mola, 1 centímetro. Vamos passar para metro, 1 vezes 10 a menos 2 metros. Muito bem. Então, o que nós temos? Eu vou pintar aqui de amarelo só para focar em qual parte da espira que nós estamos analisando. Estamos analisando esse pedaço da espira, em que é o pedaço em que as forças vão agir. As forças que agem nesse fio é a força elástica, porque a mola foi esticada, então a mola vai querer puxar de volta esse pedaço de fio para a esquerda. Aqui está a força elástica. E se esse pedaço da mola, ele parou aqui, é porque está em repouso. Se está em repouso, é porque está em equilíbrio. Havendo equilíbrio, a resultante das forças é zero. Para que a resultante das forças seja zero, se há uma força elástica puxando para a esquerda, a força elétrica necessariamente tem que estar agindo para a direita. Muito bem. Vamos agora lembrar as formulinhas de força elástica e força elétrica.
A força elástica, a formulinha é K vezes X, e a força elétrica, que é o assunto dessa aula, força que age no fio, formulinha do bio seno θ. Como a resultante é zero, essas duas forças são iguais, então a força elétrica está equilibrando a força elástica. Então vai ficar campo vezes corrente vezes comprimento do fio vezes seno do ângulo θ é igual a K vezes X. O exercício quer saber o valor e o sentido do campo magnético, desse D. Então aqui está, campo magnético, nós queremos, a corrente elétrica foi dada meio ampere, o comprimento do fio foi dado como 1 centímetro, ou seja, 0,1. Seno do ângulo θ é o seno do ângulo entre o sentido da corrente elétrica e o sentido do campo magnético. A corrente elétrica está apontando aqui no plano da página para cima. E o campo magnético ou está entrando no papel ou está saindo do papel. De qualquer maneira, se a corrente está no plano da página e o campo magnético está perpendicular ao plano da página, então o ângulo entre esses dois é 90 graus. Você sabe que seno de 90 vale 1. A constante elástica da mola foi dada como 2,5 e a deformação vale 1 centímetro, ou seja, 10 a menos 2 no metro. Então esse campo magnético ficou B vezes 0,5 vezes 0,1 vai dar 0,05, ou seja, 5 vezes 10 a menos 2 é igual a 2,5 vezes 10 a menos 2. 10 a menos 2 de um lado, 10 a menos 2 do outro, pode cortar. E esse 5 que está multiplicando, vamos passar dividindo. Então o campo magnético vai ficar 2,5 dividido por 5. O número de baixo é o dobro do número de cima, portanto, o campo magnético vale meio Tesla. Esse é o valor do campo magnético. Agora ficou faltando nós acharmos o sentido do campo magnético. Se é entrando no papel ou saindo do papel. Então, usando a regra da mão esquerda, então o polegar para a direita, o dedo médio para cima. Usando a regra da mão esquerda, percebemos que o campo magnético está saindo do papel. Então aqui está a resposta, campo magnético meio Tesla e o sentido desse campo magnético saindo do papel. Determinamos o valor, que é o módulo, meio Tesla, e o sentido do campo magnético. É isso. Então é isso, galerinha. Por hoje é a força magnética que nós acabamos de ver. É um assunto muito simples, tem que saber calcular a força, saber desenhá-la. E o que vai vir na sequência? Eu vou gravar um outro vídeo desse mesmo tema, força magnética que age sobre fio, só que agora aprofundamento. Nós vamos ver a aplicação disso nos motores elétricos, que é um tema que pode cair nos vestibulares também. E depois faremos um vídeo só de resolução aí de uma sequência de exercícios. Tá? Então, ao todo, essa temática vai ter 3 vídeos. Esse vídeo de hoje é um pouco mais básico, um vídeo de aprofundamento e um terceiro vídeo de exercícios. Se você está gostando desses vídeos, se isso está bacana para você, não deixe de se inscrever no meu canal, não deixe de divulgar, não deixe de compartilhar com seus amigos, conhecidos. Agradeço muito o apoio que os meus alunos estão me dando, me incentivando para que eu continue com esse canal. Não deixe de ver também os vídeos que não têm como principal temática assuntos vestibulares, são assuntos de astronomia ou assuntos de interesses aí. Dá uma procurada aí nas playlists do meu canal que você vai achar muita coisa bacana, muita coisa interessante. Então, até o próximo vídeo, galera. Valeu!